A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e cada área que precisa de força, cura e renovo. Seja muito bem-vindo a este momento sagrado, separado para buscar a presença do Senhor. Antes de começarmos, eu te peço com carinho, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você fortalece este ministério e ajuda a palavra a alcançar ainda mais vidas. Vamos fazer uma breve oração? Senhor meu Deus, eu oro agora por cada pessoa que está aqui. E o teu Espírito Santo toque esse coração. Traga paz onde há inquietação. Renovo onde há cansaço e vida, onde tudo parece parado. Que esta mensagem seja luz, direção e transformação. Em nome de Jesus, amém. Há momentos na nossa caminhada em que percebemos que algumas áreas da nossa vida precisam ser restauradas. Às vezes, é o coração que endureceu pelas lutas. Às vezes, são hábitos que nos afastaram de Deus. Às vezes, é simplesmente o cansaço da alma que nos deixou distantes da presença dEle. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, sempre nos chama para perto novamente. Ele não apenas aponta o que precisa ser transformado, Ele mesmo se oferece para transformar. Ele nos reúne, nos purifica, nos renova e nos dá força para caminhar de um jeito novo. Hoje, Deus quer falar profundamente com você sobre mudança, restauração e um recomeço espiritual que nasce de dentro para fora. Agora, meus amados, vamos estar refletindo no livro de Ezequiel, capítulo 36. Vamos estar lendo do versículo 23 ao versículo 29. Lemos? Versículo 23. E santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Versículo 24. Porque vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Versículo 25. Então aspergirei água limpa sobre vós e ficareis limpos. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Versículo 28. E habitareis na terra que dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Versículo 29. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Agora, meus irmãos e irmãs, depois de termos lido e ouvido a palavra do Senhor, vamos dedicar um momento para refletir sobre cada versículo, abrir o coração e descobrir o que Deus deseja nos dizer através dessas palavras. Que o Espírito Santo nos guie nessa reflexão, tocando cada área da nossa vida e trazendo entendimento, renovação e transformação. Versículo 23. E eu serei santificado aos olhos das nações, e verão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vos trouxer dentre os povos, e vos ajuntar dentre os países, e vos introduzir na vossa própria terra. Neste versículo, Deus nos mostra que sua santidade não é apenas algo pessoal, mas algo que se manifesta visivelmente na nossa vida. Quando Ele age em nós, o mundo ao nosso redor consegue ver a presença dele. Deus está nos chamando para uma transformação profunda. Ele nos resgata, nos reúne e nos posiciona na terra que é nossa, mostrando que somos escolhidos e cuidados por Ele. É um lembrete de que, quando nos deixamos conduzir por sua vontade, nossa vida se torna um testemunho vivo de seu poder e santidade. Cada detalhe da nossa caminhada reflete a obra de Deus, e isso inspira outros a também buscarem sua presença e transformação. Versículo 24. E eu vos tirarei dentre os povos,
E vos ajuntarei dentre os países, e vos trarei para a vossa própria terra. Aqui, Deus nos fala sobre o cuidado pessoal e direto dele com cada um de nós. Ele nos tira das situações de dispersão, daquilo que nos afasta do propósito e nos conduz para o lugar certo que ele preparou. É um convite à confiança. Mesmo quando nos sentimos perdidos ou deslocados, Deus tem um plano de retorno e de restauração. Esse versículo nos lembra que o Senhor nos guia passo a passo, nos reúne e nos coloca exatamente onde podemos prosperar espiritualmente. Ele não nos abandona. E sua ação é direcionada ao nosso crescimento e à nossa proximidade com Ele. É a prova de que ser guiado por Deus significa viver com direção, segurança e propósito. Versículo 25. E aspergerei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Neste versículo, Deus nos mostra a profundidade de sua purificação. Ele não apenas limpa nossas ações externas, mas também aquilo que está dentro do nosso coração e da nossa mente, aquilo que nos prende e nos afasta dele. É uma promessa de renovação completa. Tudo que nos corrompe, tudo que nos impede de viver plenamente em sua presença, será removido. Deus deseja nos purificar não apenas para obedecer regras, mas para que possamos experimentar leveza, liberdade e proximidade com Ele. Receber essa limpeza exige entrega total. Confiar que Ele conhece cada área que precisa ser restaurada e permitir que sua água viva transforme tudo por dentro. Versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aqui Deus revela a verdadeira transformação que só Ele pode realizar, mudar nossa essência. Ele promete substituir o coração endurecido, aquele que não sente, que guarda mágoas, que se fecha diante do amor, por um coração sensível, cheio de vida e capaz de amar, perdoar e obedecer. É a ação do Espírito Santo que nos renova de dentro para fora, nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. Este versículo nos lembra que a mudança verdadeira não depende de esforço humano, mas da entrega ao Criador, que transforma, restaura e nos torna receptivos à sua presença e ao seu propósito. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Deus nos mostra aqui a profundidade da transformação espiritual. Ele não quer apenas mudanças externas, mas deseja habitar em nós, moldando nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas escolhas. Colocar o Espírito dentro de nós significa receber direção, força e discernimento para caminhar conforme a sua vontade, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou somos tentados a nos desviar. É a promessa de uma vida guiada por Ele, onde nossa obediência não é um esforço humano, mas uma resposta natural ao Espírito que nos capacita. Isso nos dá confiança de que, ao permitir sua ação, podemos viver em alinhamento com Deus, experimentando paz, propósito e crescimento constante em cada área da nossa vida. Versículo 28. E habitareis na terra que dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Este versículo fala sobre pertencimento, segurança e identidade. Deus nos promete um lugar de proteção e estabilidade, um território espiritual e emocional, onde podemos prosperar sob sua orientação. Ser o povo de Deus é ser cuidado, amado e guiado por Ele em cada passo. É a garantia de que não caminhamos sozinhos, mas com o Criador ao nosso lado, moldando nossas escolhas, fortalecendo nossa fé e nos lembrando constantemente do nosso valor e propósito. Essa promessa nos convida a confiar plenamente, sabendo que a presença de Deus transforma cada aspecto da vida, nos tornando firmes, resilientes e alinhados com seus desígnios. Versículo 29. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vós os meus estatutos, e vos fizer andar nos meus juízos e os cumprirdes.
Aqui Deus revela que o conhecimento dele se manifesta através da experiência prática. Não se trata apenas de compreender intelectualmente, mas de vivenciar sua palavra em nossas ações diárias. Ao obedecer aos seus estatutos e caminhar em seus juízos, experimentamos de maneira concreta quem ele é e sentimos sua presença transformadora. Esse versículo nos convida à ação. Não basta ouvir a palavra, é preciso vivê-la, permitindo que cada decisão, cada escolha e cada atitude reflita a sua verdade. Assim, nossa fé se fortalece, nossa esperança se renova e nosso coração se torna sensível à sua direção, permitindo que a transformação seja completa, real e constante. Agora, meus amados, que lemos e refletimos cada versículo, vamos entender juntos o que Deus quer falar conosco neste momento. Que o Espírito Santo abra nosso entendimento e nos conduza para dentro dessa verdade que transforma, restaura e nos chama para uma nova vida. A mensagem que recebemos hoje nos mostra que Deus não apenas fala, Ele age. Cada versículo que lemos é um lembrete de que o Senhor trabalha na nossa história de forma completa. Ele nos tira do lugar errado, nos purifica, transforma nosso interior, coloca seu Espírito dentro de nós e nos leva a viver aquilo que Ele mesmo preparou. Essa é uma promessa que atravessa o tempo e chega exatamente no dia de hoje, falando diretamente às áreas da nossa vida que mais precisam de mudança e direção. Deus começa dizendo que Ele nos tira do meio dos povos, dos ambientes que nos afastam da fé, das situações que nos cegam e das pessoas que nos puxam para longe da presença dEle. Isso significa que muitas vezes o processo de Deus começa pelo rompimento. Ele nos desloca, nos separa, nos reposiciona para que possamos enxergar novamente. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de mudança, de corte, de distanciamento, e isso não significa perda, significa preparo. Deus tira você do lugar errado para te posicionar no lugar certo. Depois Ele diz que nos purifica. E essa purificação não é superficial, ela vai até o fundo da alma. Deus toca em dores, hábitos, traumas, lembranças e pecados que ninguém vê. Somente Ele. Quando Ele derrama água limpa sobre nós, Ele está dizendo: eu estou limpando o que te pesava, o que te sujava por dentro, o que te fazia repetir ciclos ruins. É um convite para permitir que Deus trate áreas que você esconde, mas que Ele quer curar. Então vem a promessa mais profunda. Eu vos darei um coração novo. Deus sabe quando o nosso coração endurece pela dor, pela frustração, pela decepção, pela ansiedade, pela luta constante. Ele sabe quando o coração fica pesado, frio, sem sensibilidade. E Ele promete trocar esse coração. Não remendar, não maquiar, mas trocar. Deus coloca em nós um coração capaz de sentir novamente, de amar novamente, de perdoar novamente, de sonhar novamente. Um coração de carne, moldável, ensinável, sensível à presença dEle. Mas Ele não para no coração. Ele diz: porei dentro de vós o meu Espírito. Isso significa que Deus não apenas nos transforma. Ele caminha conosco. Ele nos instrui, nos corrige, nos fortalece, nos alerta, nos guia. O Espírito Santo passa a ser nosso conselheiro, nosso defensor, nossa voz interna dizendo: não vá por esse caminho, escolhe isso, espera mais um pouco, não desista. Viver cheio do Espírito é caminhar com segurança, mesmo quando o caminho parece escuro. E por fim, Deus nos dá pertencimento. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Ele está dizendo que você não é órfão, não é perdido, não está à deriva. Você tem dono, tem direção, tem identidade. Existe um propósito sobre a sua vida. Nada do que você vive é aleatório. Existe uma terra preparada, um destino espiritual, emocional e até físico que Deus reserva para aqueles que caminham com Ele. A aplicação para nós hoje é clara. Deus quer realizar uma obra completa dentro de você. Não apenas resolver um problema, não apenas aliviar uma dor,
mas transformar sua vida por inteiro. Ele quer te limpar, te renovar, te reposicionar, te fortalecer e te conduzir em um caminho de propósito. Mas isso só acontece quando abrimos o coração e permitimos que Ele trabalhe em cada área, inclusive naquela que tentamos esconder. Hoje Deus está te chamando para viver essa transformação, para deixar o velho coração para trás, para permitir que o Espírito Santo te guie, para aceitar o lugar que Ele preparou, para viver como povo dEle, guiado por Ele, protegido por Ele e transformado por Ele. Agora, meus amados irmãos, depois de meditarmos profundamente na palavra do Senhor, chegamos ao momento mais precioso desta mensagem, o momento de falar com Deus. É agora que abrimos o nosso coração diante dEle, que entregamos nossas fraquezas, que declaramos nossa fé e nos rendemos completamente à sua presença. Então, com reverência, com sinceridade e com total entrega, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora diante da Tua presença. Entramos não pela nossa força, não pela nossa justiça, não pelos nossos méritos, mas por causa da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor que nos chama, que nos atrai e que nos restaura todos os dias. Pai, nós reconhecemos que sem Ti nada somos, nada podemos e nada conseguimos sustentar. Por isso nos curvamos diante de Ti nesta hora, pedindo que o Senhor venha sobre nós como veio sobre Israel, trazendo restauração, limpeza e transformação profunda. Deus amado, Tu conheces cada coração que está orando agora. Tu sabes das lutas, dos medos, das feridas escondidas, das culpas do passado, das dores que ninguém vê. Tu sabes das decisões que precisamos tomar, dos caminhos que precisamos corrigir, das áreas que precisam ser libertas. E assim como o Senhor declarou em Ezequiel, nós pedimos, tira de nós o coração de pedra, esse coração endurecido pelas decepções, pelas quedas, pelas frustrações, pelas mágoas, pelas repetidas tentativas falhas de caminhar certo. Tira, Pai, tudo aquilo que impede o Teu mover dentro de nós. E no lugar desse coração duro e cansado, coloca um coração de carne, um coração sensível, obediente, maleável aos Teus ensinos, um coração quebrantado, disposto a ouvir, disposto a mudar, disposto a Te servir com sinceridade e verdade. Pai, nós Te pedimos, coloca dentro de nós um espírito novo, um espírito inabalável, um espírito que não desiste diante das dificuldades, que não perde a fé no meio das tribulações, que não se afasta quando o vento sopra forte. Um espírito firmado em Cristo, cheio da Tua presença, guiado pela Tua voz e sustentado pela Tua mão. Senhor, que o Teu Espírito Santo habite em nós com profundidade, que Ele nos conduza, nos ensine, nos convença, nos transforme por inteiro, que Ele ilumine nossos pensamentos, purifique nossas intenções e fortaleça nossa alma para permanecermos fiéis. Espírito Santo, entra nos lugares onde ninguém mais entra, cura lembranças antigas, restaura emoções quebradas, remove traumas que ainda sangram e enche de paz lugares onde antes havia confusão, ansiedade e medo. Transforma comportamentos, renova atitudes e refaz aquilo que nós mesmos já não temos força para mudar. Pai, nós Te pedimos, lava-nos com água pura, assim como prometeste. Limpa nossa mente dos pensamentos que nos afastam de Ti. Limpa nossos olhos das coisas que não edificam. Limpa nossos ouvidos de palavras que não vêm de Ti. Limpa nossas mãos das obras que não Te honram. Limpa nossos pés dos caminhos que nos desviam da Tua vontade. Que o Senhor purifique tudo em nós, o que é visível e o que é secreto, para que vivamos de forma santa, íntegra e agradável diante dos Teus olhos. Senhor, restaura as famílias representadas nessa oração. Visita cada casa, cada quarto, cada relacionamento. Traz paz onde há conflito, traz diálogo onde há silêncio, traz cura onde há ferida, traz perdão onde há divisão. Que a Tua mão poderosa proteja cada lar, cada casamento, cada filho, cada pai e cada mãe.
Que a tua presença seja o centro das nossas decisões, dos nossos planos e dos nossos dias. Pai, renova nossa esperança, renova nosso ânimo, renova nossa fé. Que não sejamos guiados pelas circunstâncias, mas pela tua promessa. Que não sejamos movidos pelos nossos sentimentos, mas pela tua verdade. Que não vivamos conforme o mundo, mas conforme o teu Espírito. Dá-nos força para resistir ao mal, coragem para permanecermos firmes e sabedoria para discernirmos o que vem de ti e o que não vem. E assim como o Senhor prometeu em Ezequiel, Senhor, coloca o teu Espírito dentro de nós e faz com que andemos nos teus estatutos. Nos ajuda a viver aquilo que ouvimos, aquilo que lemos e aquilo que te prometemos. Que sejamos transformados de dentro para fora. Que sejamos testemunhas vivas da tua graça e que a nossa vida reflita a tua glória em tudo o que fizermos. Nós entregamos a ti nossos medos, nossos desejos, nossas escolhas, nossa caminhada, nosso futuro. Que tudo esteja nas tuas mãos. Que tudo seja guiado pela tua vontade. Que tudo aconteça segundo o teu tempo e segundo o teu propósito. E te pedimos, mantém nosso espírito firme, inabalável, constante na fé e na esperança. Que nada nos afaste do teu amor. Que nada roube a nossa paz. Que nada destrua aquilo que o Senhor está reconstruindo dentro de nós. Nós oramos assim, crendo, confiando e descansando em ti. Em nome de Jesus, amém.